Glória a Deus, aleluia. Que Deus seja louvado, exaltado e glorificado nas nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Neste momento, eu vou deixar a palavra de Deus para a meditação de todas vocês, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus, aleluia. Que versículo maravilhoso. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Deus, nessa noite, Ele está te dando uma estrutura espiritual para que você venha suportar a provação e com perseverança, quer dizer, sem desanimar. Às vezes Deus ele nos coloca na prova, nas lutas, nas dificuldades. E quantas pessoas que elas são fracas na fé e elas desistem, elas se entregam. É como se ela estivesse dizendo para o problema que ele é maior do que o Deus dela. Mas nós sabemos que não há problema maior do que o nosso Deus. Que não há problema que o nosso Deus não possa resolver. Não há situação que ele não possa resolver. Ele é especialista em resolver o impossível na sua vida, na minha vida. Por isso que neste versículo em Tiago diz bem-aventurado. Para quem não sabe o que quer dizer bem-aventurado, feliz é o homem. Bem-aventurado quer dizer que a pessoa é feliz. Ela é bem-aventurada, ela recebe uma graça. Feliz o homem que suporta com perseverança. Às vezes você está passando por um problema, por uma luta, seja na sua saúde, na sua vida sentimental, com seus filhos, na área financeira. Talvez esse problema esteja se arrastando há anos na sua vida. E quantas pessoas que ao invés de lutar pelo casamento, pelo filho, pela família, ela quer fazer como se fosse um escape. Ela quer escapar daquela situação. Ela não quer lutar com perseverança, ela não quer suportar aquela provação que Deus colocou na vida dela. Então ela escapa, ela foge do problema. Mas parece que é uma coisa, quantos casamentos, vamos tomar aqui um exemplo, quantos casamentos que às vezes não vão bem, não estão bem, aí a pessoa de vez de lutar, suportar com perseverança, ela desiste daquele casamento, daquela família. E passam-se os dias, o tempo, ela casa novamente e parece que aquele problema do primeiro casamento dela seguiu ela. Não tem pessoas que passam por essa situação? Quer dizer que ela não enfrentou, ela escapou, mas lá na frente, o problema que não foi resolvido volta às vezes numa dificuldade maior. Por isso que Deus está falando para a gente nessa noite, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Quer dizer, perseverar é insistir naquilo que estava dando errado, para que venha dar certo. Perseverar é orar, é jejuar, é madrugada com Deus, é rosto no pó. Mas tem crente, tem pessoas que não querem passar pelas angústias, pelo sofrimento. Ela prefere desistir. Mas Deus ele fala, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, depois que Deus viu que você é uma guerreira, um guerreiro, ele vai te coroar. Você receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Deus ele nos ama. Isso eu quero que você frise, que você coloque dentro do seu coração, da sua mente. Deus te ama. Ele ama você exatamente do jeito que você é, com as suas dificuldades. Às vezes você fala, sou tão pequena, tão falha, mas Deus te ama assim. É assim que Ele quer
você melhorando na presença dele. Então Deus, ele nos ama e ele nos prometeu nessa terra. É claro que a gente sabe que tudo aqui é dele, o ouro e a prata pertencem a Deus, mas ele prometeu a nós uma riqueza maior, que vai além do ouro e da prata, que é o direito da salvação, da coroa da vida eterna. Então, se aqui na terra a gente perseverar, a gente suportar as angústias, aflições, um dia nós receberemos a coroa da vida. Não tem como receber vitória sem passar pelas lutas, pelas provações. Se você é uma irmã abençoada e quando Deus te prova você quer fugir da situação, Deus, ele está lhe corrigindo nesta noite. Deus fala, suporta, filha minha. Suporta com perseverança. Suporta com paciência. Porque eu hei de entregar a vitória, porque eu te amo. Não é isso que está falando nesse versículo? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então, quando você estiver passando pelas lutas, pelas provas, é claro que é da permissão de Deus. Permissão. Lembre-se que Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas não foi Deus que atentou Jó, porque Deus a ninguém tenta. Amém? Então, quando você for tentado pelo inimigo, que o inimigo quiser te afastar dos caminhos de Deus, assim como Jesus foi tentado lá no monte, lembra? 40 dias e 40 noites jejuando, Jesus teve fome. Então, se Jesus teve fome, o diabo não ia aparecer lá com um carro para Jesus. Claro que não. O diabo ia aparecer lá com pão, com água. O diabo, ele te tenta na área frágil da sua vida. Entenda o que eu estou te dizendo. A área que você tem fragilidade, vulnerabilidade, é ali que o diabo chega. Ele não vai trazer para você um bolo de laranja, sabendo que você gosta de bolo de chocolate. Então, Deus não tenta ninguém. Então, quando você for tentado, você não venha dizer, meu Deus, que tentação. Não, não é Deus que está te tentando. Você está sendo tentado pelo diabo. Mas Deus diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele trabalha nas suas emoções. O inimigo, ele tenta trabalhar nos pontos frágeis da nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele está nos fortalecendo nas nossas fragilidades. Fortaleça-te na graça de Cristo Jesus, para que quando o inimigo da vossa alma vier vos tentar, você esteja preparado para resistir o diabo. Glória a Deus, aleluia. Então, ninguém ao ser tentado diga que foi tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Amém? Então, quando você for tentado, saiba que é o inimigo da sua alma, que está te tentando. Amém? Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha o que eu acabei de falar. Deus não tenta ninguém, mas cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Quer dizer que eu só vou ser tentado pelo diabo nas áreas frágeis da minha vida. Se o meu casamento não vai bem, o diabo vai fazer de tudo para enviar pessoas, para tentar me seduzir, para tentar me atrair. Se a minha vida financeira não vai bem, o diabo vai fazer de tudo para mandar oportunidades para que eu venha roubar, para que eu venha fazer coisas erradas na presença do Senhor. Então, esta palavra é muito linda, gente, é gloriosa. Deus não tenta ninguém, mas cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça.
Por isso que nós temos que pedir a Deus que mate a nossa carne, para que a gente venha viver em espírito neste mundo, para que o diabo ele não vamos dar oportunidades à nossa carne. Não deis oportunidade à sua carne, essa área frágil da sua vida, que o diabo está te tentando, esses desejos ardentes que às vezes o diabo te tenta, que tenta colocar nos seus caminhos, saiba que é a área frágil da sua vida. E essa fragilidade, Deus ele quer transformar em força neste momento. Peça por Espírito Santo, transforma, meu Deus, toda a fragilidade da minha vida em força, para que eu venha vencer as tentações do inimigo. E continua dizendo assim no versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que palavra, gente. Então quer dizer que se no meu coração, nos meus pensamentos, no meu sentimento, eu tenho cobiças, né? Às vezes eu sou uma pessoa invejosa, às vezes eu sou uma pessoa orgulhosa, às vezes eu sou uma pessoa que eu não estou com os meus olhos espirituais convertidos, com a minha boca convertida. Então o inimigo ele vai vir através da cobiça do meu coração e vai fazer eu pecar, que seja por mente, que seja por ato. E o pecado, o salário do pecado é a morte. A morte espiritual. É muito sério isso que eu estou falando para vocês nessa noite, gente. Se vai existir vida eterna, também vai existir a morte eterna. Você já parou para pensar onde você quer passar a eternidade? Você quer passar a eternidade com Deus ou com o diabo? Claro que nós queremos passar a eternidade com Deus. Mas o que vai dizer se nós vamos passar a eternidade com Deus ou com o maligno é o que nós praticarmos aqui neste mundo. Somos seres espirituais vivendo no mundo carnal e não o contrário. Nós não somos seres carnais vivendo no mundo espiritual, não. Somos seres espirituais. Nós somos cidadão do céu. A nossa casa, a nossa morada é o céu. E tem muitas pessoas que se perdem aqui na terra com os sentimentos da terra, seja ele materialismo, orgulho, aquela pessoa que só pensa em dinheiro. Já que o diabo ele trabalha nas emoções, se o seu ponto fraco for dinheiro, ele vai fazer de tudo para você ganhar dinheiro, trabalhar dia e noite, noite e dia, para você não ter tempo de orar, de clamar, para você não ter tempo de pensar na eternidade. Somos seres espirituais vivendo uma experiência aqui na terra. Então, se minha casa é no céu, eu tenho que construir essa casa lá. Imagine que cada um de nós, Deus desse um terreno para a gente construir a nossa casa no céu. Pense, como está a sua casa lá no céu neste momento? Você já fez o alicerce da sua casa? Lembrando que o nosso alicerce tem que estar firmado na rocha. Lembra aquela palavra? Que quem fez a casa na areia, quando a água bateu, levou a casa. Quer dizer que quando vem a luta, quando vem a prova, tem o cumprimento nesse versículo 12, que eu acabei de dizer. Aquela pessoa que suporta a provação com perseverança, são pessoas que fez o alicerce dela, a casa dela espiritual firmada na rocha. Aquelas pessoas que fez a casa na areia, que ela firmou a fé dela nas coisas deste mundo, quando vem a luta, a prova, não aguenta, a casa desmorona, a casa cai. Então, gente, pense aonde você quer passar a eternidade. Pense como está a sua construção lá no céu. Será que você já subiu as paredes? Será que já colocou o telhado? Já está fazendo o acabamento? Já está se preparando? Vamos nos preparar, porque a volta de Cristo está aí. Às vezes Jesus pode voltar para mim hoje, pode voltar para você hoje. E todos vão estar perante Deus no juízo final. Então Deus, ele não tenta ninguém.
Pelo contrário, nós somos tentados pela própria cobiça do nosso coração. Então, o inimigo ele vai lutar com você nas áreas frágeis, vulneráveis da sua vida. Por isso que você tem que se fortalecer a todo tempo, se fortalecer lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, clamando, se entregando. Não vos enganei, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Todos os dons que Deus te deu, todas as capacitações que Deus te deu, veio do céu, porque nós sozinhos nada nós podemos fazer. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de suas criaturas. Nós somos a primícia de Deus. Deus, ele sempre nos coloca em primeiro lugar. Nós somos o sonho de Deus. Deus, ele sonha com cada uma de nós atingindo a santidade, atingindo a comunhão perfeita com ele, entendendo os mistérios dele. Eu quero que você entenda que nas suas mãos há poder de cura, há poder de libertação. Você tem o poder do Espírito Santo. Se Cristo habita dentro de você, você tem poder para fazer obras maiores do que ele fez. Não foi isso que ele deixou escrito? Se creres, farás obras maiores do que eu fiz. Quais foram as obras de Jesus aqui na terra? Ele curou, ele multiplicou, ele transformou. Então, se Cristo, se o Espírito Santo em forma de Deus habita em você, você também tem o poder de cura, de transformação. Você tem o poder dentro de você, essa força maior que está dentro de você, que te leva a vencer todas as tempestades que se levantar. Coloque essa palavra no seu coração. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque você vai receber a vitória. Não é das mãos de homem, mas é da mão do próprio Deus. Amém? Então, vou deixar essa palavra para a meditação de vocês. Meditem, compartilhem com todas as pessoas que você conhece. A palavra de Deus não é para ser guardada para nós. A palavra de Deus é semente. Então, pegue essa semente que eu estou lançando no seu coração e comece a semear em terra fértil. Semeia, porque você vai ver os frutos de Deus na sua vida. Amém? Receba a sua vitória. Receba agora em nome do Senhor Jesus.